Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia, aqui pelo canal Eviva Mensagens e Orações. É com grande alegria que tenho a sua companhia. Com os corações unidos no amor e na esperança, celebramos a presença do Senhor em nosso meio. Ele é o Deus da vida e o Pai de cada um de nós que formamos sua família. Por isso, demo-lhes graça por nos permitir viver para Ele e por nos dar a certeza na ressurreição de Cristo, a vida em plenitude que todos almejamos e que somos chamados a favorecer nosso dia a dia com ações e palavras. E o Evangelho deste domingo, dia 10 de novembro, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 20, versículo do 27 ao 38. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e o interrogaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não podem morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema principal do Evangelho de hoje é a ressurreição da carne. E com a reflexão de hoje, espero que ao final todos possam entender e dizer com propriedade que acreditam na ressurreição. Queridos, o que acontece após a morte sempre foi um grande mistério na história da humanidade. Os antigos filósofos gregos, por exemplo, acreditavam que após a morte o espírito voltava só que em um animal. Os budistas orientais acreditam que após a morte o espírito volta para o corpo de outra pessoa que acabou de nascer. Isso se chama reencarnação e é um conceito que é acreditado por muitas outras religiões. Outras pessoas ainda acreditam que após a morte não existe mais nada. Agora, é importante saber pelo menos esse básico para entender as diferenças da grande novidade que Jesus veio trazer sobre o que acontece após a morte. Amados, ressurreição é o retorno da nossa alma ao corpo glorioso que Deus nos dará no último dia. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica resumidamente: na morte, nossa alma se separa do nosso corpo e vai para junto de Deus, enquanto nossa carne cai na corrupção, ou seja, ela se decompõe. No último dia, Deus nos dará um corpo glorioso, que está fora do nosso entendimento e que não irá mais se decompor.
Então nossa alma se unirá a esse corpo glorioso para sempre. Essa é a ressurreição da carne que nós rezamos na oração do credo. Agora, o que acontece no tempo de Jesus, existia uma classe de judeus que acreditava e seguia o Antigo Testamento da Bíblia, que era o único que existia naquela época. Mas não acreditava na ressurreição da carne. Eles eram os saduceus, como mostra no Evangelho. Esses homens queriam colocar uma situação aparentemente sem solução para Jesus explicar baseado na ressurreição. Que dizia: uma mulher casou com um homem que tinha 6 irmãos. O marido morreu sem deixar filhos. Então a lei de Moisés dizia que o próximo irmão deveria casar com ela para preservar a descendência para o seu irmão. E assim, os 7 se casaram com ela e não deixaram filhos. E por último, morreu a mulher. Agora, qual dos 7 irmãos ficará com essa mulher após a ressurreição? Queridos, Jesus nos diz algo que só quem tem pleno conhecimento da grande obra de Deus pode saber. Após a ressurreição, ninguém mais vai precisar se casar, pois todos serão como anjos de Deus. Todos nós faremos parte do corpo glorioso de Deus, a qual está fora do nosso entendimento. É por isso que no sacramento do casamento que celebramos, é dito: até que a morte nos separe. Após a ressurreição dos mortos, todos nós estaremos novamente unidos, então não precisará mais de casamento. E para concluir, Jesus diz que o nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos nós vivemos para Ele. É isso, queridos, significa que mesmo após nossa morte, existe uma vida, e uma vida que será muito melhor do que essa que estamos vivendo agora. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Que você e toda a sua família tenham um excelente dia e fiquem todos na paz de Deus.